Sejam bem-vindos a mais um programa. Eu gostaria de agradecer aos mais de 1.200 inscritos no canal no YouTube em apenas uma semana. Nessa semana, nós vamos falar sobre SDN. O nosso convidado é Paulo Rocha, diretor de produtos da Alcatel-Lucent e Nuage. Eu gostaria que vocês se inscrevessem nas nossas redes sociais e compartilhassem esse vídeo para chegar a outras pessoas. Obrigado e vamos ao programa. Como guia dessa jornada, deixe-me apresentar a vocês. Eu sou Paulo Rocha, diretor de soluções da Alcatel-Lucent, responsável pelo desenho de soluções para a transformação digital do negócio de nossos clientes. Sou engenheiro eletrônico, especializado a nível de pós-graduação em arquitetura de computadores e redes de comunicação, inteligência artificial e engenharia de software. Tenho 30 anos de trabalho dedicado à pesquisa e desenvolvimento de sistemas de comunicação, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de software, engenharia e operações de rede, engenharia de produto e marketing. Bom, vamos lá. Entre as várias perguntas que a gente pode ter com relação à evolução da arquitetura do nosso data center, o impacto de NFV, de cloud e de SDN, uma delas não quer calar, né? Entre as várias perguntas podem estar como construir minha cloud privada a partir do meu data center, como construir uma cloud híbrida, como fazer uma oferta de cloud pública, como fazer uma migração de serviços legados para um novo ambiente virtualizado na nuvem, como fazer uma migração de carga de aplicações. Mas uma das perguntas que, do ponto de vista de negócio, ela não quer calar, é essa. Né? Por que é que, do ponto de vista de negócio, a nossa empresa não tem 1 bilhão de clientes? Né? Talvez a gente nunca tenha feito essa pergunta para a gente, né, por conta da natureza do nosso negócio, do produto que a gente vende. Mas pense num produto como o dinheiro, né? Um produto que tem uma demanda global, que está na base de todas as transações que a gente faz. Pense no caso de um banco ou de uma instituição financeira que tem o dinheiro como seu principal produto, né, que está no centro da oferta dele para seus clientes. E muitos bancos estão se perguntando, né, por que é que eles não conseguem ampliar essa base de clientes para centenas de milhões ou 1 bilhão de clientes. E, invariavelmente, os bancos, essas instituições financeiras, elas chegaram à única resposta. Nós não conseguimos porque nós temos problemas de infraestrutura. Nós temos problema de infraestrutura, temos problema nos nossos processos, nós não somos eficientes o suficiente do ponto de vista operacional para poder atingir, atender de maneira satisfatória centenas de milhões de clientes, 1 bilhão de clientes, como empresas como Google, Facebook e Amazon conseguem atender. Então, o que permite, então, hoje, na evolução da arquitetura do data center, que a gente possa ampliar essa base de clientes, que a gente fazer isso de maneira mais eficiente e de uma maneira bem controlada, eu diria até que de uma maneira mais simples para a nossa vida. Né? São essas três forças aí que estão aparecendo do ponto de vista de tecnologia, que a tecnologia permite. A primeira dessas forças é a cloud. Né? A cloud ela tem praticamente 3 características básicas e importantes. Né? A primeira característica está associada à escalabilidade e elasticidade. Você ter o recurso disponível na quantidade que você precisa e no momento que você não precisa mais dele, ele pode ser suprimido. A segunda é que toda essa infraestrutura que a cloud tem de recursos, né, ela é orientada a serviços. E a terceira característica básica é que todos os recursos dessa infraestrutura são compartilhados, você só paga conforme o quilo que você usa, conforme o seu consumo, e você acessa todos esses recursos a partir de qualquer terminal, aonde você estiver, seja com mobilidade, e a partir da internet. Né? Mas
para que você possa ter todos os benefícios que a cloud, que a nuvem oferece. Não basta para você, do ponto de vista de empresa, ter somente essa oferta de serviço na nuvem. Você também tem que ter, do ponto de vista de empresa, uma operação e uma infraestrutura de rede que suporta essa operação o mais dinâmica possível. O que requer a evolução dessa infraestrutura do data center, que hoje suporta todas as aplicações de TI que você tem no seu negócio. Nesse contexto emerge a segunda força, o segundo bullet aí, que é o SDN e o NFV. O SDN ele veio basicamente para fazer três coisas. Ele veio para buscar um aumento de produtividade, veio para acelerar o desenvolvimento e a entrega de novas aplicações e serviços para os clientes, e veio também para fortalecer o aspecto de segurança, controle e continuidade dos serviços, do seu negócio. E o NFV, que é a tecnologia de virtualização de rede, né, ela veio para proporcionar uma redução de custo, simplificar as operações de TI e de rede e proporcionar uma resposta mais rápida às demandas do serviço. Né? Essa combinação dessas forças de cloud, SDN e NFV é o que possibilita a terceira força a aflorar, que é a força da TI, uma oferta de serviço de TI em escala web. TI em escala web não se trata de uma tecnologia específica ou de um modelo único que vai atender todas as demandas. TI em escala web é uma forma de lidar com os recursos de TI que reduz o seu tempo no mercado, time to market, na entrega do serviço, reduz os custos da infraestrutura de TI e melhora a habilidade da empresa e estimular uma mudança de cultura voltada para uma melhoria contínua de eficiência operacional e de qualidade dos serviços ofertados a seus clientes. Né? Para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo por detrás dessas forças, eu vou fazer um paralelo do que aconteceu com a indústria ou com o mercado de mainframes e de computadores pessoais no passado recente. Né? Os mainframes são o exemplo típico que a gente tem de um bloco monolítico, né? Um armário de portas fechadas em que lá dentro tem um hardware especializado, um sistema operacional especializado e aplicações especializadas que um determinado fornecedor dessa máquina colocou, integrou lá dentro e deixou disponível. Né? E aí, então, um belo dia vieram os microcomputadores. Né? E o que eles trouxeram? Os microcomputadores eles trouxeram já um hardware genérico de mercado, fornecido pela Intel, pela AMD, pela Motorola, né, desde o início. Um sistema operacional que passou a ser escolha do freguês, o usuário escolhe o que ele quer usar, trabalhar em ambiente Microsoft, Windows, um ambiente mais aberto com Linux ou Unix, ou usar um ambiente da Apple, um Mac. E nessa interface aberta para o sistema operacional, ele também abriu uma interface para as aplicações, para você desenvolver, consumir, utilizar as aplicações que sejam mais relevantes para você. Eu abro aqui um parênteses, pessoal, para contar um pouco do que aconteceu nesse momento, para ver as características por detrás da entrada dos microprocessadores. Né? Antes deles, quem conviveu com o ambiente de mainframe, na faculdade, na graduação, a gente teve a oportunidade de conviver, o mainframe era um recurso muito concorrido. Né? A gente entrava em fila para perfurar cartão e depois fila para poder submeter o programa do cartão para execução, num batch, para poder ver o resultado dele depois de um certo tempo. Né? Era hiper concorrido. O melhor que você tinha era quando você entrava na pós-graduação para fazer uma determinada pesquisa acadêmica, que você tinha acesso a um terminal que dava acesso ao mainframe. Nessa época não tinha internet. Né? E você acessava esse terminal e o horário no terminal, para você ir lá no data center,
acessar o terminal era controlado. Você tinha aquele conjunto de horas que você poderia trabalhar na sua pesquisa e usufruir do conforto do terminal para escrever o seu programa, as aplicações e rodar as aplicações. Aí um belo dia apareceu essa caixa na mesa da gente, um computador, né? Ele simplesmente simplificou a minha vida, né? Agora eu não tinha mais fila para rodar a aplicação, fila para pegar terminal, fila para rodar o programa. Ele me deu mais controle, ele me deu um controle sobre o recurso computacional. Ele me deu liberdade de escolha, de eu poder escolher e que sistema operacional eu vou rodar, qual o melhor sistema para a minha aplicação, o que é mais resiliente, o que me dá mais desempenho, o que tem mais estabilidade para que eu possa executar aquela determinada aplicação. Algo semelhante está acontecendo nesse exato momento com os switches, os roteadores, com a entrada da SDN. Os switches e roteadores até então, eles eram uma caixa fechada, que nem um mainframe. Nessa caixa fechada você tinha uma placa de rede, que é o software, é um hardware especializado, como está mostrando na figura, uma placa controladora que faz o plano de controle desses roteadores e switches separado, mas integrado nesse hardware, e por cima disso, features. O que representa isso nesses mais de 10, 15, 20 anos de internet? Representa 50, 60 milhões de linhas de código e mais 700 RFCs implementadas nessa máquina que forma a estrutura das redes de comunicação hoje e que estão dentro do data center e que conectam o data center à internet, levam as aplicações até o usuário. E o que está acontecendo com ele? Com a SDN, você está tendo essa quebra do roteador em pedaços, né, do switch em pedaços. Você passa a ter também um hardware comum de mercado. Olha a Intel aí de novo, olha a Broadcom fornecendo chips, olha os servidores de mercado que passam a fazer parte da rede de comunicação, para oferecer recursos computacionais e trabalhar efetivamente como um switch ou como um router para comunicação das máquinas que estão instanciadas, das aplicações que estão instanciadas em máquinas naquele servidor, e sobre ele você tem a opção de escolher qual é o controlador, quem é o sistema operacional que vai controlar as rodas de comunicação desses pacotes de serviço embaixo. E sobre esse controlador você tem de novo a escolha das aplicações que vão rodar sobre esse sistema. Então, ele abriu a rede para a inovação. E o que é essa abertura que ele deu por essa quebra em pedaços feita pela SDN, pelas redes definidas por software, né? A SDN, falando do ponto de vista de software, nada mais é do que isso. Você tinha um roteador, né, como mostra aí na figura, formando a rede de comunicação de A para B, que tinha placas componentes de controle e placa de rede, né, num bloco único. O que ela fez? Ela fez a separação da placa de controle da placa de rede. Na placa de controle passou para um plano de controle em que você tem um programa de controle que guarda toda a topologia de configuração da rede, que faz todo o mapeamento para saber quais são os caminhos disponíveis e marca características desses caminhos que permitam você fluir com os serviços, e sobre isso você tem uma outra interface aberta, dada por essas APIs, né, que são interfaces para programação, né, para ele interagir com as aplicações, que permite que programas em instância superior, por exemplo, um orquestrador de cloud, um orquestrador que está vendo os recursos computacionais, os recursos da aplicação, né, ele possa, a partir de um comando único, ao criar, instanciar uma máquina por aplicação, ele também possa interagir de alguma forma com a rede, mudando o comportamento da rede dentro de certos limites, né? O que significa isso, essa abertura de interface de programação? O que significa isso de sistemas, programas ou aplicações interagindo com a rede? Isso tem fortemente dois significados, né? O primeiro é que com o advento da SDN, a rede passa a ser programada, igual a um computador, né? Tudo que você
queira fazer na rede, você quer mudar um servidor de um site para outro site, você vai fazer isso por software. Você vai conseguir puxar uma VM que esteja em um determinado bastidor num data center e levar ela para outro bastidor, em outro pod, nesse mesmo data center, em outra zona, nesse data center, ou para outro data center que seja acessível através da internet, por comandos de software. A rede ela passa a ser configurada para que o roteamento dos pacotes de serviço possa ser feito orientado, o roteamento orientado pelo serviço que o usuário está demandando. Isso traz consequências importantes, Ou seja, a partir daí, todo o fluxo de pacotes de um serviço ou de uma aplicação, ele vai seguir por um caminho na rede segundo a necessidade, segundo o contexto desse serviço da aplicação, segundo o contexto do usuário que está demandando esse serviço e essa aplicação. A segundo significado importante é que a configuração da rede ela passa a reagir de forma automática e on-demand a essas demandas de serviço. Tanto o que acontece do ponto de vista de rede física de comunicação, quanto o que acontece do ponto de vista das aplicações que estão rodando sobre essa rede física, a rede de controle da SDN, ela permite um controle fino sobre esse fluxo de aplicações. O Control Plane, ele permite você aplicar regras de qualidade de serviço, regras de segurança, ou seja, ACLs, que regulam políticas de tráfego, o que pode conversar com o que porta ou que protocolo pode passar em determinada direção, quantas vezes ele vai ter que passar e quando ele deve passar por um firewall, por um IDS, por um IPS. Ela dá mais, nesse contexto, controle, segurança, integridade, e permite mais resiliência na rede para que você possa sustentar o serviço sobre as condições normais de temperatura e pressão, que podem ocorrer falhas em links, máquinas podem cair, um roteador, um switch pode cair, pode ficar indisponível. Agora, o mais importante ressaltar aqui é que a SDN ela é um meio para um fim. Ela não é um fim ou uma solução em si mesma. SDN é um modelo de arquitetura de rede que está apoiada fortemente em virtualização, programação e orquestração. Agora, o que acontece hoje, e a gente está vendo no mercado, é que não existe uma única forma para a implementação da SDN. A SDN ela pode vir em vários formatos. Ela pode vir tanto como uma implementação em overlay, ou seja, uma implementação que você faz sobre a rede que você tem aí, sobre a infraestrutura do data center que você tem aí, da mesma forma que você fez no passado, com a entrada das VLANs, com o uso de MPLS para interconexão das VPNs da WAN, você entra com um novo plano de controle, de roteamento de pacotes sobre a estrutura de switches, de top of racks, sobre o core do roteador de rede que vocês têm na infraestrutura do seu data center. Então, ela pode também ser implementada a partir de um controle de todos os elementos envolvidos, de todos os nós. Ou seja, um controle tipo Big Brother, que ele vai lá, ele configura switch a switch, roteador a roteador, elemento de aplicação, firewall, load balancer, IDS, um a um, para que o serviço flua. Ou ela ainda pode ter uma terceira abordagem com uma híbrida, que é uma mistura desse controle de overlay dessa rede que a gente cria sobre a rede existente, com uma rede em que você programa tudo na força bruta, como um Big Brother. Então ela pode ser quão simples você queira ou quão complicada você queira. A escolha é tua. E o NFV? O que é o NFV? O NFV é aquilo que o mercado chama de virtualização das funções da rede. Hoje, por exemplo, no data center você tem appliances
para fazer load balancer, você tem appliances para fazer firewall, e cada fornecedor do appliance, da mesma forma que um servidor de mainframe, né, um mainframe, ele é integrado dentro desse appliance, toda a funcionalidade, né? Alguns já oferecem a aplicação já no contexto de blades, né, para escalar o throughput que ela pode prestar para o serviço, que é essa aplicação C, aí, por exemplo, está rodando, né? Mas o que faz a virtualização de função de rede? Ela faz com que essa aplicação ela pare de rodar no hardware proprietário do fabricante do firewall, né, e ela possa rodar no hardware de servidor do seu data center. Você não vai precisar mais comprar um firewall, abrir um processo de compra, né, esperar a demanda crescer. O que você faz? Licenças de software e instancia o firewall em servidores que você tenha disponível, né, para infraestrutura comum do seu data center. Então, virtualização de função de rede. Isso é o que nós vemos, é o que nós chamamos de NFV. Né? E como é que essas duas coisas trabalham, né? SDN e NFV. Se você olhar do SDN e NFV, na minha visão, elas são como Yin e Yang, né? São duas coisas que se complementam muito bem, né? O SDN, pelas capacidades com que ele traz, do ponto de vista de configuração e programação de rede, ele faz não só a automatização de toda a infraestrutura de rede, ou seja, das conexões em que você tem os seus appliances de aplicação, né, na infraestrutura existente, né, de serviço, fazendo um caminho, né, de rede, criando automaticamente esse caminho de rede, mas ela também, a SDN, ela te dá capacidades desses appliances. Coisas que hoje você tem que programar no firewall, as ACLs, a SDN permite que você programe direto ali na saída do servidor, no vSwitch, acoplado ao vSwitch, o vSwitch do servidor, da VM, né, ele passa a ser, com a SDN, um switch e um router virtual. E como switch e como router, ele passa a fazer comunicação de Layer 2 e Layer 3. E você permite programar ali políticas de QoS já na saída da VM, na saída da aplicação para o mundo, né? Permite você programar restrições de tráfego, algo que você programava nos firewalls, agora você já pode configurar isso pela SDN. Então ela já automatiza também algumas funções de rede, né, de aplicação. Mas, deixando a SDN do lado esquerdo do lado, falando agora da NFV. A NFV sem a SDN, o que você tem? Você tem o instanciamento do firewall num servidor, mas as conexões de rede, o melhor que você pode fazer, já que você não tem SDN, é fazer scripts de conexão ou deixar pré-aprovisionadas VLANs, em que quando o servidor sobe, ele já sobe na VLAN correta e permite a conexão, ou seja, as conexões continuam estáticas. Então, a junção das duas coisas já te dá o melhor dos ganhos. Mas, olhando só a SDN de maneira separada, ela já te dá, do ponto de vista de data center, pessoal, ela já te dá um ganho muito bom. Porque, como eu estava falando, parte das funções que hoje você faz com appliances físicos, você já pode fazer por software com SDN. Funções de firewall, funções de load balancers, você já permite fazer esse controle a partir da SDN. Bom, esse programa ficou um pouco extenso, então nós dividimos em duas partes. A primeira parte, conceitos de SDN, e a segunda parte, aplicações de SDN, que você vai conferir na semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e até a próxima.